Boa noite. Estão me escutando bem aí? Falam aí comigo. Se vocês estão me escutando bem. Sim ou não? Boa noite, boa noite. Sim, que bom. Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. Quanto tempo, né, que a gente não faz live? Já tava com saudade. Fiquei até nervoso de fazer live. Parece que eu nunca fiz live. Até nem parece que eu nunca fiz live. A gente fica um tempão sem fazer. Estava com saudades. Agora a gente vai ter bastante live. Muita gente pedindo, muita gente que tá aqui virou aluno por causa das lives, né? Chama a galera aí, ó, no aviãozinho. Convida a galera para nós começarmos nossas lives. Serão 52 lives, 52 lives, falando sobre ambliopia. Serão só 52 lives falando sobre ambliopia. Sempre às segundas-feiras, às 20h20, tá? Às 20 horas e 20 minutos, toda segunda-feira, estaremos juntos. Algumas segundas-feiras às vezes não dará, tipo dia 30, eu aviso vocês, onde nós vamos falar sobre ambliopia. É possível fazer 52 lives sobre ambliopia? Sim, ainda faltará assunto. Porque se eu quisesse, por exemplo, falar uma live sobre uma ambliopia, um tipo de ambliopia, não daria, porque são 63 tipos de ambliopia. Então eu vou tentar aí trabalhar nessa nossa live os principais aspectos da ambliopia, as dúvidas mais comuns, os mitos, as perspectivas antigas que estão voltando, as mais atuais, alguns conceitos que estão caindo por terra, que caíram por terra, conceitos que estão retomando, saindo da terra, vamos dizer assim. E a gente vai falar também das 63 tipos. Vou tentar falar alguns dias sobre os tipos das classificações de ambliopia, então aí eu falo mais tipos. Vamos falar sobre tratamentos, vamos falar sobre... e tirar dúvidas. Eu vou sempre deixar um momento da live para 1/3, se possível, para que as pessoas saibam que segunda-feira nós temos esse compromisso com a ambliopia, que é o assunto que eu estudo, que eu me dedico há 22 anos a estudar. Eu digo que mais, porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que era visão, não sabia o que era ortóptica, não sabia que na ortóptica eu estudaria visão. Eu entrei na faculdade de ortóptica sem saber que eu ia estudar visão. Já contei essa história algumas vezes, né? E quando eu me apeguei a ter que saber que teria que estudar visão, eu falei assim... E quando eu comecei os estudos dentro da ortóptica, o que mais me chamou a atenção foi a neurofisiologia, a neuroanatomia, e a ambliopia para mim é o que parecia mais neural. E porque era uma baixa visão, uma baixa de acuidade visual, na verdade. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar entre os nossos pacientes, e as dúvidas são sempre muito pertinentes em relação a isso. As pessoas confundem ambliopia com baixa visão, né, que é um termo também que hoje vem sendo desinformado, né, e a gente prefere trabalhar com o termo de deficiência visual nas suas amplas gamas de atuação.
Então, a deficiência visual, ou baixa visão, ou antiga visão subnormal, né? Então, um termo aí que foi cunhado e começado como visão subnormal, que passou por diversas transformações, ele é muito confundido com ambliopia. Então, quando a gente tem uma deficiência visual, antiga baixa visão, antiga visão subnormal, nós temos uma diminuição de acuidade visual causada por uma patologia, causada por uma doença, por uma alteração muitas vezes até de estrutura ocular, como uma catarata congênita que vai lá, como por exemplo uma doença como uma toxoplasmose que gera uma lesão, né, na retina, e isso gera uma baixa visão, né, gera uma deficiência visual. Então a gente teve lá uma condição patológica, uma alteração da estrutura ocular, e isso nós consideramos como deficiência visual com baixa visão. A ambliopia, né, pelas suas definições clássicas, e as definições atuais são muito mais próximas das definições mais antigas e clássicas, nos mostram que as definições clássicas antigas estavam certas. Porque hoje a gente define a ambliopia pelas contextualizações da ressonância magnética funcional. Porque nós hoje sabemos exatamente dentro das estruturas cerebrais aonde que é o arrest, né? Porque nós consideramos a ambliopia uma parada, né? Uma parada no desenvolvimento normal daquele olho. E essa ambliopia, ela pode ocorrer nos dois olhos. Então, essa parada, ela não ocorre no cérebro, ela não ocorre no olho, ela ocorre no cérebro. E ela não é causada por uma patologia. Ela é causada por N fatores, que pode ter fatores externos também no olho, como por exemplo, no olho a gente pode ter lá uma diferença de grau, uma alteração de forma, de como esse olho recebe a luz e capta, né, essa luz de forma disforme, né, como por exemplo numa anisometropia, que é uma diferença de grau, num alto grau, né, como por exemplo numa alta miopia, numa alta hipermetropia, gerando as ambliopias isometrópicas, por exemplo, num alto astigmatismo unilateral, por exemplo, numa ambliopia meridional. Então, todas essas alterações ambliópicas que já são causadas por uma dismorfismo de como a luz entra e a forma é formada e levada para o cérebro, gera essas ambliopias de alterações de forma, né? Eu estou fazendo aqui uma contextualização geral. Não se preocupem, porque a gente vai ter aulas específicas sobre todas essas ambliopias, onde eu vou explicar elas detalhadamente para vocês. Então a gente vai ter um dia onde eu vou falar sobre a ambliopia meridional, isometrópica, isometrópica, e eu vou trabalhar com detalhes, né? Então aqui eu estou falando num contexto geral, uma apresentação, né, sobre todo um contexto da discussão do que é a ambliopia. Então a ambliopia, ela vai, sim, muitas vezes ter um desenvolvimento, uma parada com o intuito de algo externo, mas assim, a parada ela não é no olho, né? Essa parada do desenvolvimento, ela é no cérebro. E hoje a ressonância magnética funcional, o SPECT, principalmente o SPECT também, eles mostram pra gente uma diminuição das capacidades neurobioquímicas do cérebro em determinadas áreas. E pegaram diversos pacientes em diversos estudos, nos diversos últimos 10, 20 anos, e diversas regiões diferentes do mundo, e analisaram os pacientes e mostraram, né, esses estudos, né, e começaram a perceber que existiam as mesmas áreas neurocerebrais, nas mesmas áreas das vias. E a ambliopia, então, o que a gente já sabia lá dos estudos clássicos lá da reabilitação lá do passado, de lá de trás, né? Nós já sabíamos que isso, tanto que alguns clássicos falavam disso. A parada no desenvolvimento não era no olho e sim no cérebro. Só que não sabíamos como comprovar isso, não tínhamos mecanismos investigativos para comprovar essa parada.
Então, hoje, com a tecnologia da imagiologia, da neuroimagem, nós podemos comprovar e mostrar, né, principalmente nos estudos mais recentes aí nos últimos anos, algo que a gente já faz aí na prática há muitos anos, principalmente na parte de tratamento clínico, que a ambliopia ela é algo neural, né? Ela é algo essa parada que a gente fala do desenvolvimento, ele ocorre a nível neurológico, né? A nível do desenvolvimento de algumas estruturas. E aí o que é mais interessante de se falar num contexto em relação a todo esse aspecto da ambliopia no contexto da parte de neurovisão, por exemplo, é que nós temos as áreas, né, em diversos estudos, elas são praticamente as mesmas que são afetadas, né? Então, são centros de controle da primeira via visual, são centros de controle de decodificação de visual motion, por exemplo, né, de onde tem o centro de controle de contraste, de cor. Então, a ambliopia, né, embora ela tenha diversas causas, né, e são 63 tipos, e esses 63 tipos elas demandam, né, tratamentos diferentes, né, e a gente não vai, e o que a gente vê muitas vezes é tratamento único, né, a gente vê aí uma formatação de um tratamento único para todos os tipos de ambliopia, e a gente muitas vezes não vê, né, um resultado muito satisfatório, porque a gente enquadra que todas tenham o que as pessoas entendem muito como ambliopia, e eu acho que isso é muito importante dizer nessa nossa primeira live, né, que vai ser a nossa primeira aula, que dessas 52 que eu vou dar aí para vocês, sobre ambliopias na segunda-feira, é que as pessoas tendem a dizer o seguinte: nesses 22 anos que eu atuo trabalhando com ambliopes, a única coisa que o ambliope se preocupa, que o pai se preocupa, que o paciente se preocupa, é com o quanto que ele vai enxergar, né? Que é com o aspecto da acuidade visual. E a acuidade visual é o que menos importa no tratamento da ambliopia, porque dar quantidade de visão é muito fácil, né? Principalmente com a minha formação no meu trabalho, a gente aprende isso, né? Dar esse escopo do tratamento que existe, né? Dar acuidade visual, qualquer um dá. É fácil. O ponto-chave do tratamento da ambliopia não é dar acuidade visual, é ensinar o cérebro a receber esse olho, essa nova visão, esse novo olho, né? É ensinar o cérebro a juntar essas imagens, a trabalhar a junção dessas imagens, a trabalhar, a ensinar de novo o cérebro a usar os dois lados do corpo. Porque existe uma heminegligência do corpo, existe todo um ajuste da mecânica visopostural do corpo inteiro. Porque o amblíope, ele heminegligencia uma parte do seu corpo. Ele tem dificuldade, ele é chamado de estabanado. Ele tem dificuldade de fazer coisas básicas, como andar de bicicleta. Ele é o pior do esporte quando ele é criança. Ele é aquele que é deixado por último. E isso não é à toa. Porque ele tem metade de um mundo perdido, né? De um mundo, de um campo visual que não é usado. Ele tem 2 olhos, mas ele só usa um no dia a dia. Dar visão para esse paciente é fácil. Dar acuidade visual é fácil. Porque a acuidade visual, na ambliopia, é você tampar o olho e você falar, você desenvolveu a visão. Aí quando você tira o tampão e vai tampar o outro olho, também você tá ok, tá com 100% de visão nos 2 olhos. Mas quando você tira o tampão, eu quero saber se ele está enxergando com os 2 olhos 100% das vezes e com 100% de visão que você deu para esse olho amblíope. Isso é o trabalho de tratamento de ambliopia, que é o grande desafio. Ensinar o cérebro a receber esse olho, ensinar o cérebro a usar essa visão que ele ganhou e aceitar usar os 2 olhos. Porque dependendo da idade que a gente trata, ele já tem toda uma readaptação neural. Lembrando que
A ambliopia tem todo um ajuste neural, né? O trabalho dela é no cérebro, a parada do desenvolvimento é no cérebro, então a recuperação de religar a ambliopia, religar esse olho é no cérebro. Então quando a gente aumenta a capacidade resolutiva, aumenta a capacidade de visão, aumenta a acuidade visual, a gente só está melhorando, né? Só está aumentando a velocidade de entrada de estímulo para o cérebro. A gente não está estimulando o cérebro. A estimulação do cérebro depende de estímulos específicos nas áreas das quais as ressonâncias magnéticas nesses estudos multicêntricos que foram feitos pelo mundo todo mostraram pra gente. Então a gente vai ter que atuar nessas áreas. São essas áreas que nós temos que estimular e falar para o cérebro, é essa área que eu estou estimulando que eu quero que você use agora essa visão que eu desenvolvi, você vai ter que aceitar, você vai ter que usar esse olho. É como a ideia mais ampla para que vocês entendam é como se você tivesse nunca usado um braço, esse braço não tivesse atrofiado, mas ele não foi usado, e aí você fosse para o fisioterapeuta e ele estimulasse o seu braço. Só que esse braço lá no cérebro, né, por mais que ele sozinho ele tem função, mas quando você vai trabalhar com os dois, o seu cérebro, quando você vai trabalhar com os seus dois braços, por mais que o seu braço que foi desenvolvido pelo fisioterapeuta estivesse sozinho, ele funciona, quando ele vai trabalhar com os dois, o seu cérebro entende que não consegue, como o seu cérebro nunca trabalhou com os seus dois braços, ele criou um mecanismo de suprimir a função de trabalhar com os dois braços. Então, toda vez que você vai trabalhar com os dois braços, o cérebro vai lá e suprime. É isso que acontece na visão, né? Então, tirar o processo de supressão é o grande segredo, né? E não é só tirar o processo de supressão ali no começo. Você tem que tirar o processo de supressão para sempre. E depois de feito isso, retirar todas essas ervas daninhas que tem pelo corpo, dos mecanismos visoposturais, dos vícios, né, de toda a mecânica visopostural que o paciente desenvolveu, né, ao longo de toda uma trajetória, para que ele não saísse cambaleando para um lado só, uma vez que ele só enxergava com um lado só do corpo, né? Porque a tendência, se ele não fizesse nenhum ajuste corporal, né, da cabeça aos pés, ele teria a tendência a andar só para um lado, né? Porque tipo do lado do olho que está enxergando. Então, ao longo de todo o seu desenvolvimento, né, neuropsicomotor, ele desenvolveu uma predisposição, né, de andar em linha reta, né? Só que ele fez ajustes corporais, tá, na mecânica visopostural, e a visão que faz esses ajustes na nossa postura. Por que é a visão que faz isso? Porque 80% do que entra dentro do seu cérebro em termos de percepção de mundo é feito pela visão. 32 áreas corticais, 32 áreas do seu cérebro, né, o que dá mais ou menos também o número 80% do seu cérebro trabalha com trabalhos concomitantes com a visão. Não só para a visão, mas também com outras áreas, né? Então, quando a gente fala de ajustes na mecânica visopostural, o amblíope ele faz isso desde o momento que ele nasce, né? Então, quando a gente trabalha na reabilitação, né, no tratamento do amblíope, não é só dar visão. Dar visão é fácil, né? Dar visão, a gente às vezes consegue dar visão em 6 meses. Isso é muito fácil, né? Isso é tranquilo, na verdade. O que é difícil é as etapas que vêm depois. Num tratamento de ambliopia, a gente tem 3 etapas. Na primeira fase, a gente dá a visão, né? Melhora a acuidade visual. Numa segunda fase, a gente ensina o cérebro e mostra para o cérebro que aquele olho existe, né? Então a gente trabalha um olho, depois trabalha o outro olho, e a gente começa a ensinar o cérebro a usar os 2 olhos. E numa terceira fase, a gente ajusta toda a mecânica visopostural, né, para que a gente possa usar os 2 olhos. Essas são as 3 fases de tratamento do amblíope. Se você não terminar o tratamento, né, nas 3 fases, fica com as membranas abertas da neurobioquímica e a tendência é voltar, tá? Então, quando o paciente, por exemplo, começa a tratar comigo a ambliopia, ele já ganha visão, ele acha que, minha vida tá ótima, já tô enxergando, nunca enxerguei aquilo, sem óculos, nunca enxerguei aqui, nunca sei o quê. Ele já acha que abandonou, ele depois abandona o tratamento no meio do caminho. Aí passa 1, 2 anos, ele volta, eu perdi minha visão. É porque você
abandonou o tratamento, você não fez o que tinha que ter terminado. Então ele deixa um ciclo aberto, né? A gente tem que fechar o ciclo. E quando o paciente ele fecha o ciclo, ele nunca mais precisa voltar a tratar, porque ele fecha e ele ganha a visão para sempre, né? Porque a gente tem que ganhar a visão, ensinar aquele olho a ser recepcionado pelo cérebro e depois ensinar a usar os dois olhos e ajustar toda a mecânica visopostural, né? Então são 3 fases distintas, né, de um tratamento de ambliopia. Então o tratamento de ambliopia da visão é simples, é a parte simples de tudo isso. A segunda fase é uma fase relativamente chata, né, para o paciente, né, porque ele já recebeu o que ele queria, né, e ele já está enxergando, né, ele já enxerga, ele acha que ele não vê a praticidade daquilo, né, e muitas vezes já não tem mais sintomas, já está enxergando, então ele não vê a praticidade daquilo. A gente que sabe que é importante fazer. E a terceira fase, onde a gente ajusta a mecânica visopostural, ele vê um grande upgrade. Por quê? Porque ele começa a perceber o quanto que ele tinha dorzinha ali de pescoço, o quanto que a postura dele melhora. Aí ele começa a ver melhora em fotos, né, na questão, porque a questão postural melhora bastante, né? A primeira e a terceira fase são de ganhos visíveis ao paciente, a segunda não. Então a gente tem que, como terapeuta, trabalhar, né, a questão da segunda fase. Então eu trouxe aí um apanhado geral de tudo que a gente vai falar nessas 52 semanas aí que a gente vai estar junto sobre ambliopia. E outra coisa que eu falo de algo que é muito importante, que ninguém fala também no tratamento sobre ambliopia, outros 2 pontos muito importantes, que eu trabalho na minha técnica desde 2006, e por isso que eu tenho tanto resultado positivo e tantos resultados em qualquer idade, né? E são 2 pontos muito importantes. Os aspectos neuronutricionais, isso é muito importante, a gente ter essa orientação com o paciente, porque a gente está trabalhando com áreas cerebrais, né? Então não vamos usar droga, não vamos usar medicação, porque já foram testadas diversos estudos com drogas e medicações, e nenhuma dá certo, porque nem todo paciente vai ter todas essas áreas cerebrais alteradas iguais. São 3 ou 4 áreas que podem estar alteradas, então nem todos os pacientes vão ter essas 4 áreas alteradas, e aí essas drogas, elas geralmente atuam em todas as áreas, né? Então se o paciente não tem todas as áreas, então a droga ela pode ser forte demais, e aí ela vai gerar efeitos colaterais. Então a gente teve aí ao longo desses últimos 20 anos tantas drogas testadas para ambliopia, né? Então, e continuam se aparecendo drogas novas, e já adianto de antemão que não vai funcionar, porque são 4 áreas que são delimitadas pela ressonância magnética funcional, que é hoje o nosso maior grande protetor aí da nossa clínica, para mostrar o que realmente é a ambliopia. Então as drogas, elas dificilmente vão atingir uma determinada área, nenhuma droga tem esse poder, né? A não ser que seja algo focado, né? Como por exemplo uma radioterapia. Ninguém vai fazer uma radioterapia numa ambliopia, né? Não é mais no cérebro. E então essas questões neuronutricionais, sim, porque aí você vai trabalhar, né, com a questão da sinalização celular. Você vai colocar substâncias que o seu cérebro vão absorver na sua necessidade. Então as áreas que estão debilitadas vão absorver os nutrientes, né, pelos quais eles estão em debilidade. Então as membranas, né, as sinapses que estão debilitadas, os neurônios silentes, né, os neurônios dormentes que estão com baixa resolução de sinapse, eles vão precisar de mais magnésio, por exemplo, e aí eles vão, por exemplo, trabalhar com uma melhor receptividade desses minerais que estão trabalhando ali na permeabilidade desse cérebro. Então a neuronutrição é muito interessante. E eu, por exemplo, faço essa orientação com meus pacientes de maneira natural, sem prescrição de suplementação, embora tenha feito várias pós-graduação na área de nutrição, tenha terminado a última agora nessa parte de neuronutrição, mas eu sempre opto por fazer orientações na área mais natural possível, para que ele traga isso dentro da alimentação, ou que ele exclua alguns alimentos que cortem
alguns processos neurobioquímicos do cérebro, né? Também a gente vai discutir isso em algumas aulas aí para frente, né? E um outro aspecto que é muito importante, tá? Para falar, e aí eu falo muito isso para meus pacientes, e é engraçado, tá? Muito engraçado, porque é engraçado no sentido assim, na verdade é triste, porque é algo que também muita gente não coloca na balança para analisar o aspecto do tratamento do Amblyop, que é a questão emocional, tá? O aspecto emocional é muito importante, né? É muito importante. E esse aspecto emocional geralmente não é visto por nenhum profissional e não é dado a devida importância. Uma das técnicas que eu desenvolvi, que é a VBio, a gente trabalha esse aspecto emocional da visão e a gente trabalha exatamente eu tento trazer isso exatamente para o Amblyop. E eu vou contar, por exemplo, para vocês. Hoje, para você, por exemplo, passar em consulta comigo, você vai ter vaga lá para, sei lá, abril, maio, hoje. Eu já não sei. Tem que ver com a equipe do High Institute, por exemplo, né? Que é a pessoa da clínica, mas você vai ter vaga só para o ano que vem. E mesmo assim tem a equipe, a galera passa com a equipe, mas tem muita gente que quer passar comigo. E aí você só vai ter vaga lá para maio, às vezes a pessoa tá lá 6 meses esperando para passar em consulta comigo. E eu atendo gente que vem dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil todo, né? E aí o paciente chega em consulta e eu muitas vezes emocionado, muitas vezes feliz, muitas vezes tenso, muitas vezes como última esperança, muitas vezes, enfim, com toda aquela gama de sentimentos. E eu sempre tento quebrar o gelo, porque se eu fosse aquela pessoa mega séria, eu acho que nesse momento deixaria a pessoa mais nervosa. Então eu tento sempre ser bem descontraído, tento brincar, tento saber de onde a pessoa é, e aí nisso vou conversando, e aí vou explicando, né, mais ou menos, vou tentando saber um pouquinho da história, saber lá, isso na anamnese. E assim, lá mais ou menos de uns 10, 15 minutos que eu já quebrei o gelo, né, eu pergunto para o paciente, olhando no olho dele e fazendo um approach de neurocoach, né, e sendo bem sincero, e eu faço a seguinte pergunta: você realmente quer tratar a sua amblyopia? Principalmente para os pacientes adultos, né? Eu faço essa abordagem a partir dos 13 anos. E, por incrível que pareça, tem muito paciente que esperou 6 meses, atravessou o Brasil para estar naquele momento, né? Esperou 6 meses, chora e não sabe responder. Tem paciente que já desistiu e foi embora, né? E tinha vindo, sei lá, não lembro se foi do Amapá ou do Piauí, eu só lembro que era de muito longe. Então, esse aspecto emocional da amblyopia é muito importante a gente falar. Então, a gente vai falar bastante, tá? O Amblyop, a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de acolhimento para a amblyopia com esse olhar emocional, tá? Porque durante o tratamento, né, nós vamos entrar em contato com essa deficiência, com essa dificuldade, né? E aí eu pergunto isso porque logo em seguida eu já emendo, eu falo, nós vamos entrar em contato com a sua dificuldade, você está disposto a isso? Você está preparado? Porque nós vamos estar muitas vezes usando tampão, fazendo terapias em casa diariamente, né, onde o olho bom tem que estar sendo tampado, colocando o olho bom, né, em oclusão, para que as atividades de terapia que são feitas diária, né, sejam feitas com as atividades, algumas atividades corriqueiras, né, que são orientadas pelos terapeutas, sejam feitas com o olho amblyop. Então você vai entrar em contato, muitas vezes, com aquilo que você passou a vida inteira não querendo ver, literalmente, né? Então, esse é um aspecto que a gente vai discutir bastante nessas lives, né? Esse aspecto emocional que muitas vezes é deixado de lado e que muitas vezes eu acho que é negligenciado, inclusive, nas crianças. Porque quando a gente fala de amblyopia, a gente só pensa em tratamento em criança. Então, quase ninguém trata com sucesso. E aí tratar com sucesso, igual eu te falei para vocês, não é só melhorar a acuidade visual, é fazer todo o processo completo com adulto. Meus pacientes hoje têm todas as idades e têm sucesso em todas as idades.
né? Então, vai para a idade adulta, esse olhar emocional é muito mais importante, né? Mas na criança também, uma criança a partir dos 3, 4 anos, ela já tem, né, noções de entender, né, a deficiência dela, né? De entender as dificuldades das quais ela está sendo imposta. E muitas vezes ela não entende que aquilo é pro bem dela, com certeza não, né? Ela se sente como se ela estivesse sendo maltratada, como se ela estivesse sendo... como se aquilo fosse uma punição. E se isso não é tratado adequadamente, isso pode gerar traumas, né? E eu vejo isso como muitas vezes negligenciado do jeito que é feito. Então a gente tem que muitas vezes trazer isso de uma maneira sutil para o tratamento, principalmente no que tange ao uso de tampão, né? Então o tampão é algo muitas vezes agressivo, né? E muitos dos meus pacientes adultos, eles chegam e falam assim, não vai ter que tampão, né? E eu falo assim, vai ter que ter tampão, né? Vai usar tampão. Nem sempre, nem todas as ambliopias a gente precisa usar tampão, mas assim, a grande maioria a gente usa. Nem todas das 63 ambliopias são tratáveis com tampão, tem outras opções, mas a grande maioria sim. E quando eu recebo esse tipo de feedback dos adultos, eu já sei que tem um diabinho, um monstrinho guardado ali da infância de um tratamento que não foi bem sucedido na infância, né? E que tinha tampão na história e teve todo um processo ali. Então esses aspectos emocionais a gente tem que levar em conta, né? Nós temos que pensar também, né? E eu acho que isso é pouco discutido quando se fala em ambliopia, né? A gente quase não pensa, né, em falar os aspectos emocionais, muito menos os neuronutricionais, muito menos os neurológicos, né? A gente se preocupa muito em dar visão, né? E a visão, como eu disse para vocês, é um processo relativamente simples em ser feito, tá? Quando bem feito, ele é bem rápido, a resposta. O que é difícil são as outras fases, né? Em ganhar resposta. E aí, quando você... Ganhar visão é fácil, né? Manter essa visão que é difícil, tá? Então, a gente tem que ter esse jogo, esse manejo no tratamento da ambliopia, né? E levar em conta todos esses processos aí. E nos nossos próximos encontros, que vai ser sempre às segundas-feiras, às 20 horas e 20 minutos, a gente vai sempre trazer aí algum aspecto, né, sobre alguma nuance da ambliopia, nesses aspectos que eu trabalhei com vocês aqui nessa primeira live. E aí eu sempre vou abrir para vocês tirarem dúvidas, como profissionais, como pacientes, como pais, né, e tentar ser mais sucinto, porque eu falo mais com a boca. Então, eu vou tentar ser mais breve sempre nas explanações para que a gente possa tirar dúvidas e começar a desmistificar também algumas coisas para a gente saber diferenciar, né? Como eu falei no começo, muita gente confunde baixa visão, deficiência visual, né? Visão subnormal, que está todo mundo no mesmo balaio, com ambliopia, que são coisas diferentes. Ambliopia não é nada disso, né? Ambliopia podemos sim chamar de olho preguiçoso, não vejo... É um termo errado, na verdade, no sentido de que, na verdade, quem é preguiçoso não é o olho, é o cérebro. Então, ambliopia, poderíamos dizer que, assim, o olho fica preguiçoso, o cérebro é preguiçoso. Então, o olho fica com uma visão baixa, né? Uma acuidade baixa por conta do cérebro que é preguiçoso. Não é o olho que é preguiçoso, é o cérebro que é preguiçoso. Eu não gosto desse termo olho preguiçoso, ele é mais aceito, fácil de entender, mas não é o olho que é preguiçoso, é o cérebro que é preguiçoso, né? Agora, baixa visão, não, né? Baixa visão, ou deficiência visual, ou visão subnormal, não. Isso não é ambliopia. Ambliopia, isso daí, essas três que eu falei, baixa visão, visão subnormal, deficiência visual, são causadas por uma doença, tá? São causadas por uma patologia, né? Por alguma alteração ocular. E aí quem trata isso é médico, né? E aí isso daí muitas vezes não tem tratamento, né? Dependendo do tipo de doença que tem, às vezes a doença é progressiva, tá?
E a ambliopia não. A ambliopia é uma anomalia sensório-motora que tem essa alteração lá no cérebro, tá? Eu vou abrir para dúvidas. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Falei meia hora. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Eu, durante a explanação, no primeiro momento, eu nem vou ver as perguntas, tá? Depois eu respondo. A Lu tá aí. Oi, Lu. Minha formação, sou tecnólogo oftálmico, ortoptista, formado pela Unifesp. Essa aqui me habilita a tratar a ambliopia. Aí depois eu fiz várias graduações, várias pós-graduação. A Júlia falou da dificuldade, né, motora do filho dela com esporte, andar de bicicleta. Tudo a ver com a ambliopia, né, com essa negligência do... A gente fala que os ambliopes são chamados de estabanados, né? Por conta dessa dificuldade que eles têm aí de lidar com essa mecânica visopostural, dos ajustes que eles têm. Lu, eu vi o vídeo da Ana. Que linda, fiquei mega feliz. Toda faceira, como vocês dizem. É em Curitiba, né, que elas falam faceira. Ou é no Paraná todo que fala faceira? Toda faceira, nossa menina. Ninguém tem dúvida? Vocês estão tímidos hoje? Já vamos acabar a live, é isso? Hoje eu só vou fazer a apresentação. Hoje eu tô todo de vermelho. Dúvidas, dúvidas? Tem bastante, viu, Sandra? A gente tem muitas alterações, na verdade, psicomotoras associadas à ambliopia, assim, sabe? A gente pode elencar várias, tá? A gente vai ter algumas aulas aí pra frente pra gente discutir isso, mas assim, só pra elencar algumas coisas psicomotoras, por exemplo, ajustes de leitura inadequados, posicionamentos de leitura, dificuldade de leitura, velocidade de leitura alterada, posicionamento de leitura inadequado, posicionamento de pegar eu não lembrava o nome da palavra, o negócio, caneta e o lápis na mão, o jeito de escrever, aquelas coisas meio estranhas de escrever. Que mais? Isso tudo eu tô falando na parte mais educacional, né? Isso pode a gente tem que desconfiar aí de ambliopia, em primeiro lugar, tá? Toda essa coisa da negligência aí do corpo na questão do desenvolvimento, por exemplo, na educação física, né? A criança, ela tem dificuldade, né? De pegar a bola, de jogar esses esportes mais coletivos, né? Porque ela não tem muita noção. Ela sempre tem uma dificuldade num dos lados, ela sempre vai esbarrar nas pessoas de um dos lados nesses esportes coletivos, muitas vezes. Talvez no dia a dia não, mas nos esportes coletivos ela tem uma tendência a esbarrar mais de um lado, a ficar mais de um lado da quadra, né? E ela se machuca mais de um lado do corpo. Quando ela na fase adulta, por exemplo, né? Ela bate mais o carro de um lado, né? E ela rala o carro mais de um lado, tem dificuldade de andar de bicicleta, de skate, isso tudo acaba sendo um desafio para essas crianças, né? Então isso acaba... Eles até se interessam, né? Porque se tiver no meio ali crianças e amiguinhos que estão nessa pegada, ele vai, mas ele vê que não tem jeito, né? Então ele acaba se introvertendo, então
Também, muitas vezes, ele gera um comportamento de introversão. Tem vários aspectos que a gente pode trabalhar nesses aspectos psicossociais, psicomotor, né? Então é bem legal. Na verdade, o Tércio fez uma pergunta do estrabismo. O Van Orden, que é um dos autores que alguns ortoptistas idolatram, eu sou um desses, que idolatra o Van Orden na ortóptica motora, que inclusive a gente vai trabalhar na pós da Inspirar com High Institute, né? A gente vai usar muito Van Orden, porque ele é um dos meus grandes ídolos da estrabismo, da reabilitação motora, da ortóptica motora. O Van Orden diz o seguinte, ele fala assim: até que se prove o contrário, todo estrábico é amblíope, mas nem todo amblíope é estrábico. Então, até que se prove o contrário, né, todo estrabismo gera ambliopia, mas nem toda ambliopia é causada por um estrabismo, tá? Porque são 63 tipos de ambliopia. Um dos tipos de ambliopia é a estrabísmica, que é causada por estrabismo. Então, por aí já deixo você aí com a pulga atrás da orelha do que vem por aí, tá? Mas a ambliopia não promove o estrabismo, tá? O estrabismo, sim, pode promover a ambliopia. E até que se prove o contrário, o estrábico a gente tem que pensar que ele é amblíope. Ele pode gerar ambliopia. A ambliopia, a gente trata ela eu trato ela com neurovisão, né? A gente trata ela com neurovisão. Aquelas fases que eu falei para vocês do tratamento hoje, né? A gente faz com os tratamentos com as técnicas moduladas. Sim, tem muito paciente, né? Que descobre a ambliopia com 30, 40 anos. Né? Criança, então, nem se fala, né? Muitas... Um dado interessante para vocês verem, assim, né? A incidência da ambliopia é muito alta, né? Ela varia aí de região, né? Mas fazendo uma média aí de 5 a 10%. É muita coisa, né? Você pensar em 10% é muita coisa, né? Você pensar que se você é educador, né? De 10 alunos, um pode ser amblíope, né? Isso é muito chocante, né? Então é bem complicado, né? Então a gente... É uma incidência muito alta, na verdade, a ambliopia. É um problema muito incidente. Denise está colocando aí para vocês nosso site. Lá tem nossos cursos gratuitos, tem bastante cursos gratuitos lá para vocês conhecerem, tá? E eu tenho o projeto Day by Day, que vira e mexe eu coloco o link. Hoje eu vou colocar para vocês. O projeto Day by Day funciona assim. Tem um grupo de WhatsApp. Daqui a pouco eu vou colocar a aula de amanhã. Já me perguntaram qual que vai ser a aula de amanhã, eu não coloquei. O Day by Day funciona assim. É um projeto que tem um grupo de WhatsApp e eu gravo as aulas. Nós temos... vários cursos de formação no Instituto, né? Hoje a gente tem 1.411 alunos. Eu sempre fico falando os números exatos porque eu torço por cada aluno que entra, né? E fico feliz por cada aluno que entra. E todo dia entra um aluno de formação, né? E aí a gente... um ou dois ou vários, né? E quando tem processo seletivo entra vários. Então, a gente tem 1.411 alunos em formação. Então são várias formações. São 3, na verdade. Formações mesmo. E aí eu gravo essas aulas para essas formações. E aí eu convido as pessoas para estar comigo nessas aulas. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, onde um dia antes, eu aviso o horário e o tema da aula que vai ser no outro dia, tá? Então depois eu vou deixar, quando acabar a live, eu vou colocar um history com o link para esse WhatsApp, onde você pode entrar nesse WhatsApp, fica lá. E aí você vai vendo as datas das aulas, e essas aulas são gratuitas. Então você assiste a gravação das aulas dos cursos de formação. Tá bom? Fala, Lilian. Lilian chegou para dar tchau.
O tratamento após os 30 anos, sim, é eficaz, tá? A gente tem paciente de todas as idades, né? Eu tenho paciente de 40, 50 anos, né? O sucesso do tratamento do Ambliop acima dos 24 anos depende daqueles aspectos que a gente comentou, principalmente do emocional. Você tem que estar disposto a entrar em contato com aquela realidade que a gente falou, de lidar com a sua deficiência no dia a dia, durante o processo, né? Então você tem que estar preparado emocionalmente para lidar com isso, é o primeiro ponto, né? Senão você barra, porque a ambliopia já é uma parada no cérebro. Então, se o emocional estiver barrando, vai ser bem complicado, vai liberar cortisol, que não vai produzir as substâncias bioquímicas que eu preciso que o seu cérebro construa para criar novos neurônios. Então, tem todo um processo neurocientífico por trás. Então, esse é o primeiro ponto, né? O querer, de verdade, estar pronto a passar pelo processo. E aí se dedicar ao tratamento, né, que é a aderência, que eu sempre falo, aderir, né, fazer o tratamento. E aí deixar por nossa conta, que a gente vai te orientar no processo e as coisas vão acontecer. E o tratamento é a técnica que eu desenvolvi lá em 2006, que é baseado na neuroreabilitação visual sensório-motora, que é a neurovisão, né? E aí tem tampão, tem terapia, tem estímulos todos os dias que você faz na sua casa. Então tem bastante coisa para ser feita, sim, mas nada impossível. Você vai demorar lá 10, 15 minutos fazendo esses estímulos por dia. Sempre orientados por um profissional formado no instituto, não pode fazer por conta própria, não pode usar o tampão por conta própria. Faço algumas orientações dentro do contexto neuronutricional, dicas também do controle emocional e por aí vai. O atendimento, a avaliação é sempre presencial, já tentamos. Não tem como a gente desenvolver, porque os testes que eu preciso avaliar só presencial mesmo, né? Então a avaliação é presencial e essa avaliação precisa ser feita a cada 3, 4 meses. Agora a terapia você pode acompanhar via online, né? Então hoje, quando eu falo para vocês que a gente tem paciente vindo do mundo todo praticamente, já, né? Porque a gente vem recebendo os pacientes por conta disso, que eles vêm a cada 3, 4 meses, né? E aí eles vêm, fazem a avaliação e fazem o acompanhamento online. Em Natal a gente não tem profissional ainda, mas já tem muito aluno para se formar, mas ainda eles estão bem no começo, entrou nas turmas agora, então vai demorar um ano e meio. Mas a gente já tem o instituto em Salvador. Salvador já tem profissional, de repente é mais em conta você ir para Salvador, para passar em consulta lá, para você acompanhar lá. Boa pergunta, Elaine. Ambliopia e baixa visão. Lembrar que ambliopia e baixa visão são duas coisas diferentes, né? Quando você trata ambliopia, né? Ela perguntou assim, ó, para quem tem ambliopia ou baixa visão, tem sempre que fazer a terapia para manter a visão? Vamos responder duas vezes. Para quem tem ambliopia, tem sempre que fazer a terapia para manter a visão? Não. Se você faz o tratamento e finaliza as 3 etapas, você fecha o ciclo e fecha todas as membranas lá do tratamento, você ganhou, a visão que o paciente ganhou na ambliopia é dele para sempre. Não precisa fazer terapia para sempre. Ele vai ter um ciclo lá que vai variar de tratamento de 1 ano a 2 a 3 anos, que depende de vários fatores, né? Mas não vai ser mais que isso, tá? Então ele vai fazer o tratamento, vai finalizar e tchau, né? Ele vai vir comigo uma vez depois que ele tem alta, ele vem uma vez por ano pra gente ver como que tá. Por que ele vem uma vez por ano? Porque ele usa computador e tecnologias digitais. Se ele não usasse, não precisava vir mais. Porque essas tecnologias podem gerar disfunções, né, do processamento visual, então a gente precisa ver como ele está. Se não fosse por isso, a gente não precisaria mais ver ele, tá? Ele estaria de alta para sempre, tá? Agora, o paciente com baixa visão, como ele tem uma patologia, uma doença, a terapia vai ter que fazer para sempre, tá? Então, a pergunta é muito boa. Mas ela tem ela é 2 respostas, né? São 2 perguntas em uma, tá bom? Então, na ambliopia não precisa fazer para sempre. Depois que finalizou o ciclo, tchau, já tem alta mesmo. O que ganhou, ganhou. Se fizer os 3 ciclos, tá? Porque se fizer só o primeiro e for embora, vai voltar, tá bom? Florianópolis não, mas tem Blumenau. A gente tem o Instituto em Blumenau, que é próximo, né? Ela falou hoje pra mim que tem tanta gente de Florianópolis, ela tá atendendo tanta gente de Florianópolis indo pra Blumenau, que daqui a pouco ela vai fazer uma unidade. A gente tá pensando em abrir uma unidade em Florianópolis. Aí eu falei que eu vou atender lá.
Em Natal não. A gente em Natal não temos ainda. Tem alunos para se formar, mas eles vão se formar daqui mais ou menos um ano. A nossa unidade no Nordeste é em Salvador. Nós temos unidade lá em Salvador, onde você pode fazer a avaliação presencial e o tratamento a cada 3, 4 meses em Salvador, tá bom? Que eu acho que é mais próximo, né, para vocês irem. Certo que tem muita gente do Nordeste que prefere vir para São Paulo do que para Salvador, porque fala que às vezes a passagem é mais cara para Salvador do que vir para São Paulo. Não entendo esse Brasil, essa questão da passagem. Mais alguma dúvida? Está acabando o tempo já. Ó, pessoal, vou repetir. Toda segunda-feira, às 20 horas e 20 minutos, nas próximas 52 semanas, estaremos aqui falando sobre ambliopia. Cada segunda-feira um tema. Hoje foi a primeira, foi a introdução, tá? Então, convide as pessoas, os pacientes, os profissionais, quem quiser saber sobre ambliopia, para vir tirar suas dúvidas. Eu vou falar meia hora sobre o conteúdo, aí eu não respondo nada, nem vou olhar aqui, e depois é meia hora atendendo vocês, tá bom? Mais que meia hora, porque até eu fico atendendo até o Insta me derrubar. A gente fica respondendo até a hora que o Insta derrubar a gente. Tá bom? Então, a partir de segunda-feira que vem, a gente vai estar aqui nessa rotina, tá bom? E aí, a gente vai trabalhando nessa rotina aí de segundas-feiras. E as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vocês guardem para falar aí comigo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tratamento, o pessoal tá falando aí das unidades, vocês entrem no Instagram do Instituto, tá? O Rai Institute. Lá eles te passam os telefones dos profissionais do Instituto lá dos profissionais dos institutos, dos telefones dos profissionais dos institutos dos locais. Hoje a gente tem Porto Alegre, Blumenau, Curitiba, São Paulo e Salvador. Por enquanto, tá bom? Eu, por exemplo, só estou atendendo São Paulo por enquanto, por causa da pandemia. Eu não conheço a unidade de Salvador ainda. Mas eu vou, o ano que vem, atender nessas unidades aí que eu falei, tá bom? Eu estarei lá. Muita gente me pergunta isso, o ano que vem vou voltar a rodar o Brasil e atender. Em breve a gente talvez abra outras unidades. Estamos aí estudando propostas para abrir talvez mais 2 unidades, tá bom? Porque quando a gente abre unidade, a gente abre também para cursos, essas coisas todas, tá bom? Eu vou ver como que tá agora o Instagram, né? Não sei como que tá, que parece que mudou aqui, não sei se dá para deixar salvo. Se puder deixar salvo, eu vou deixar assim. Vou fazer uma pastinha de ambliopia aqui, tá bom? Beijos, obrigado, boa noite, gratidão. E nos vemos aí de segundas. Ao longo da semana vai ter lives, tá? Vou fazer outras lives, eu aviso aí durante o dia que tema que vai ser, que live que vai ser, mas ambliopia só de segunda. O dia de ambliopia é segunda-feira. Durante a semana vai ter live, aguardem, tá bom? E a Elaine é do PMV, né, Elaine? Você é do PMV. Não é do PMV, você? Vamos ver se eu sei. Eu falo que eu tenho 1.411 alunos de formação, mas eu sei o nome de cada um e sei de onde é. Eles acham que eu não sei, mas eu sei. Por isso que eu faço processo seletivo. Porque se eu quisesse colocar todo mundo que quer entrar no meu instituto, eu ia ter 5.000 alunos. Eu ia estar rico, mas não ia saber o nome dos alunos. Vamos ver se eu acertei. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo como eu sei? Eu sei de cada um de vocês. Vai ter uma hora que eu não vou saber muito, né? Vocês vão brigar, vocês brigam comigo, tá? A Elaine faz PMV. Aí o restante eu já sei ali. A Natália é minha forno, não lembro falar de onde ela é.
a Dani, o resto já é prata da casa. Beijo, gente. Obrigado. Gratidão. Eu nem lembro onde a gente encerra. Que doido eu. Tchau, beijos.